Rapaziada, é o seguinte, final de data FIFA, últimos amistosos de 2025 a seleção brasileira, e eu quero levantar uma polêmica por aqui envolvendo esse cara aí que vocês estão vendo, que é o Estevão, tá? Se você gostar do vídeo, curte, se inscreve, faz tudo aquilo que vocês já sabem aqui no Futebol no Detalhe. Mas vamos lá, esse tweet que eu fiz lá no Twitter, eu levantei um questionamento, né? Foi no jogo contra Senegal, né? Depois do Estevão ter marcado o primeiro gol da partida, aliás, uma chapada linda, né? E eu coloquei aqui, ó. Seria exagero dizer que, mesmo com pouca idade e menos partidas pela seleção, Estevão chega no Mundial como a principal esperança decisiva do Brasil? Me assusta como joga leve com a amarelinha. Então esse foi realmente o meu questionamento, eu quero discorrer um pouco mais sobre isso. E claro, quero a sua opinião aí também nos comentários. Alguns dados interessantes para a gente falar sobre o Estevão, né? Ele é o artilheiro da era Ancelotti, né? Ele inclusive supera o número de alguns jogadores, né? Por ser um atleta que marcou 5 gols mais rapidamente pela sua seleção, tá? Depois a gente vai trazer os números completos aqui do Estevão, tá? E aí, a gente tem aqui uma lista, né, de quanto tempo alguns atletas importantíssimos do futebol mundial, né, e também do futebol brasileiro demoraram para fazer 5 gols pela seleção. E aqui a gente vê que o Cristiano Ronaldo por Portugal demorou 13 partidas. Kylian Mbappé pela França demorou 17 partidas. Lionel Messi pela Argentina demorou 18 jogos. Lamine Yamal pela Espanha demorou 20 partidas. Que loucura, né? Parece que o Lamine Yamal é meio precoce em tudo, né? Aqui ele não foi. E aqui a gente chega ao Vini Júnior. Aqui é uma comparação brasileira, né? 35 partidas para o Vini Júnior fazer 5 gols pela seleção. E aí depois a gente tem o Ousmane Dembélé, né? Atual bola de ouro aí, melhor do mundo, né? 39 partidas para chegar. E qual que é o ponto que eu quero conversar aqui com vocês? O que me parece, tá? Que desde a estreia do Estevão, é impressionante como ele realmente não sentiu peso, me parece extremamente preparado para assumir um protagonismo. Mais que isso, protagonismo, né? Pô, errei aqui. Mas assim, mais que isso, uma das coisas que me chamou a atenção neste último amistoso, que obviamente a seleção jogou muito mal, mas não dá pra gente pensar somente em resultado. Talvez ali o Ancelotti tire algumas dúvidas e também certezas, né? Mas enfim, que quando sai o pênalti de Brasil e Tunísia, a gente tem em campo Vini Júnior, que a gente sabe é um dos cobradores de pênalti do Real Madrid. Hoje o Kylian Mbappé até bate mais pênalti que ele. A gente tem o Rodrigo, que obviamente também pode fazer isso daí, né? E talvez ali o Bruno Guimarães também seria um jogador ali possível, né? Até o Casemiro. Acho que esses dois últimos nem tanto, né? Mas principalmente Vini Júnior e Rodrigo já tem, ó, tempo de seleção. Pô, eu imaginaria que eles cobrariam um pênalti. E quem vai para a batida é o Estevão. Obviamente que eu sei, né? Até porque eu já fiz estágio em clube de futebol, que muitas das vezes esse cobrador de pênalti é escolhido pelo desempenho que às vezes ele tem naquela semana, o aproveitamento que ele tem, tá? E a gente sabe, desde a época do Palmeiras, o Estevão é um excelente cobrador de pênaltis, mas me impressiona, mesmo assim, ele tomar a frente de jogadores muito mais consagrados, né? Principalmente se tratando aí do Vini e do Rodrigo, que estão precisando mostrar um pouco mais na seleção já há bastante tempo, tem esse questionamento. Não questiono nenhum dos dois, né? Jogando em clubes, óbvio, o Rodrigo não vive grande fase, mas o Vini, a gente sabe, foi o melhor do mundo há pouco tempo aí, né? Mas a seleção, infelizmente, eles não vêm desempenhando bem. E é um jogador de 18 anos, era o mais jovem que estava em campo nessa partida contra a Tunísia. Realmente bizarro. Aí a gente vai olhar os números do Estevão, tá? Agora completos na seleção. Foram 11 partidas, 5 gols marcados, né? Um cartão amarelo por aqui. Obviamente que nessas partidas a gente tem qualificação para o Mundial e também jogos amistosos, né? Nenhum jogo grande, eu diria, né? Mas se a gente pegar os protagonistas da seleção brasileira pra gente chegar no ponto que eu quero chegar aqui, a gente vai olhar também os números do Vini Júnior, mesmo em jogos amistosos, ó, 16 partidas, 2 gols marcados e 3 assistências, né? 5 participações em gol. Qualificação para o Mundial também, 18 partidas, 3 gols e 2 assistências, também não é muito, né? E aí depois tem a Copa América, a Copa do Mundo, né? Que aliás, tá? Eu arrisco dizer que o melhor jogo de seleção do Vini Júnior foi aquele contra a Coreia do Sul, né? Que a gente pegou a Coreia do Sul, cacetamos ele lá na Copa do Mundo. Eu acho que foi o melhor ali em 2022. De lá pra cá, assim, não tem nenhuma grande atuação do Vini que a gente fala, caramba,
Vini chegou na seleção, acho que ainda não, infelizmente para nós. E aí a gente pega o Rodrigo também, que muita gente, inclusive, tem esse questionamento que o Rodrigo me parece ser um jogador muito frio, né, dentro de campo, obviamente pro bem e também pro mal, né, parece que ele não tem muita emoção, né, quando tá perdendo, quando tá ganhando, parece que o rosto, né, o semblante é realmente a mesma coisa, o jeito de agir também, mas daí, aí vocês comentam aí se vocês concordam ou não. E aí a gente percebe, né, que basicamente, né, o Rodrigo jogou 5 partidas de Copa do Mundo, deu uma assistência. Copa América ele jogou 4 e não fez nada, né? E aí a gente pega os amistosos, aí sim ele fez 5 gols aqui em 13 partidas e 15 jogos de qualificação, né, eliminatórias, 4 gols marcados também. Números bem rasos, né? 37 partidas, 9 gols e 2 assistências. Óbvio que não são números horrorosos, mas também não é número que, nossa, caramba, meu Deus do céu, tá voando na seleção. E aí por último o Rafinha, que até tá meio esquecido, né, por conta da lesão, mas cara, o Rafinha tava voando, tá, no Barcelona. Inclusive na seleção brasileira, pra mim, tá, ele já tava assumindo um protagonismo. Antes da lesão, antes de acontecer tudo isso e agora ele ficar de fora. E creio, né, que ele vai ter ainda espaço nesse time. E aí o Rafinha, né, números gerais, 36 partidas, mais ou menos a média ali que tem os outros. 11 gols marcados e 7 assistências. Ou seja, o Rafinha ainda em seleção brasileira, por mais que seja o jogador de menos hype desses 3 aqui que eu tô citando, né, excluindo obviamente o Estevão, é o jogador que ainda entregou mais em números. Obviamente, números são números, né? A gente tem que analisar, tá? Mas, enfim, Rafinha aí é um cara que eu respeito bastante no que diz respeito à seleção, porque ele tem uma vontade absurda de defender a seleção, né? Ele corre demais, joga em diversas posições, né? Então dá muita opção e acredito que logo menos ele volta, né? Volta de lesão e vai ser muito importante para nós no Mundial. E para mim, né? Pra gente fechar esse raciocínio dessa pergunta que eu mesmo fiz, né? Pra minha audiência lá do Twitter, né? E aí eu fiz aqui também juntamente com vocês, é que sim, eu acredito piamente que o Estevão chega na Copa do Mundo 2026 sendo a principal esperança da seleção brasileira. Eu vi há pouco tempo, agora, o Fred Caldeira, né? Acho que eu não sei se foi no Charles, se foi no Flow Sports Clube, que ele mencionou que lá no Chelsea, né, a torcida, o furor quando o Estevão tá dentro de campo é muito maior. Isso porque os ingleses a gente sabe que realmente é muito frio. Então ele sente isso, né? E é um cara que conhece tudo, né, de Inglaterra, de futebol inglês. E ele diz que quando o Estevão entra, quando ele pega na bola, a galera já... Ele falou que ele ouve até o barulho das cadeiras meio que dobrando, né? Quando os caras levantam, só, tá, porque, tipo, todo mundo quer ver o que vai acontecer. E eu tenho esse sentimento real que isso também acontece na seleção brasileira. Eu tô vendo o jogo da seleção brasileira, o Estevão pega na bola e fala, cara, alguma coisa diferente vai acontecer. O que infelizmente, tá? Eu não tenho sempre com o Vini Júnior, obviamente já tive em diversos momentos, mas não tenho sempre com ele. E também não com o Rodrigo, apesar do Rodrigo ser um jogadoraço. É um jogadoraço. Assim como também é o Rafinha. Então, pra mim, tá? O Estevão chega como protagonista. E se o Neymar for convocado pra seleção? Eu já disse várias vezes aqui, inclusive tem vídeo só falando aqui sobre o Neymar, que, pra mim, eu acho que hoje, na situação que o Neymar está, que eu acredito que não vai mudar tanto até lá, apesar de futebol ser muito cíclico, né? Ele muda demais, né? Uma hora tá em cima, outra hora tá embaixo. Mas eu acho que, possivelmente, há da gente se pensar já que o Neymar possa ser até um banco de reserva. Então, assim, pensando, óbvio, quando o Neymar entra, a gente sempre vai esperar o diferente. E aí talvez a gente tenha 2 diferentes aqui. Mas, imaginando todo o trabalho que o Ancelotti fez agora, toda essa convocação, todos os jogadores que estão convocados, é impossível não afirmar que o Estevão chega para ser o protagonista dessa Copa. E espero muito, né, que ele faça um grande trabalho até lá. Beleza? Então essa aqui é a minha opinião. Comente aqui embaixo se vocês gostaram ou não. Me segue, se inscreve, curte, se inscreve, tudo, faz tudo aí. E é isso. Valeu, galera. Tamo junto, até a próxima.